E aí, pessoal, se você tem uma empresa optante do Simples Nacional e tem débitos para regularizar, fica de olho nesse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a modalidade de parcelamento do HELP, que foi prorrogada agora para o dia 31 de maio a possibilidade de adesão a este parcelamento. Esse parcelamento ele foi idealizado por conta da crise sanitária que acabou atrapalhando as atividades empresariais. O governo lançou essa modalidade de parcelamento para atender aí, de certa forma, a ajudar as empresas que tiveram os seus faturamentos comprometidos, né, por conta da crise. E neste parcelamento foi concedido aí descontos e um prazo bastante longo para fazer a adesão. Eu vou mostrar aqui no detalhe quais são as condições para que você possa ter como avaliar se isso é interessante para a sua empresa. Eu fiz um desenho aqui em forma de mapa mental para facilitar o entendimento. Aqui é assim, eu vou falar a linguagem que você consegue entender para que você consiga chegar ao seu objetivo. Fiz uma tabela bem prática para que você consiga visualizar a entrada que você precisa pagar, quantas parcelas, percentual de parcelas, aonde se aplica os descontos, qual é o tamanho do desconto. Então fica comigo aqui que você vai entender, sem sombra de dúvidas, do que se trata esse parcelamento e as condições. Vamos lá? E vamos começar aqui por quem é que pode aderir a essa modalidade. Todas as empresas que são optantes do Simples Nacional, tá? O propulsor deste parcelamento foram as empresas que solicitaram a inclusão no Simples Nacional. Todo ano, em janeiro, as empresas fazem essa solicitação para continuarem nessa modalidade de regime tributário. E essas empresas, elas não estavam em dia com os pagamentos dos seus impostos, que é uma condição necessária para a continuidade nesse regime. Por conta de todo o problema sanitário que aconteceu, no ano anterior a Receita Federal flexibilizou isso. E neste ano ela também fez essa flexibilização, de maneira que os contribuintes que solicitaram ali a inclusão no Simples Nacional em janeiro, eles têm que estar em dia com o pagamento dos seus impostos. E a flexibilização que foi concedida foi para que essa regularização ocorresse até agora, 30 de abril, e esse parcelamento foi construído para dar condições também dessas empresas se regularizarem. Como o parcelamento ele não conseguiu viabilizar uma forma de solicitar, uma forma de iniciar o pedido desse parcelamento, então houve a prorrogação, agora ele está prorrogado do dia 29/4, que seria o prazo final, foi prorrogado para 31 de maio, oportunizando assim as empresas do Simples Nacional que ainda não regularizaram os seus débitos e que fizeram o seu pedido para a continuidade do Simples lá em 31 de janeiro, oportunizou que elas consigam regularizar isso e o prazo foi prorrogado para 31 de maio. Muito bem, então todas as microempresas, empresas de pequeno porte, incluindo os microempreendedores individuais, poderão solicitar a inclusão nesta modalidade de parcelamento, que é o HELP. Qual o prazo? Então o prazo originalmente, quando saiu a lei 193, que era dia 29 de abril, foi prorrogado agora para 31 de maio. O que acontece ao fazer a adesão a esse parcelamento? Então vamos lá, alguns pontos de atenção que você precisa ter ao fazer essa adesão. O parcelamento ele impõe regras e condições para que você entre nesse parcelamento. Ao entrar no parcelamento, você concorda com essas condições, aceita e confessa os débitos que ali estão anotados. Então a primeira situação é que para esse parcelamento ser considerado válido, você vai ter que aceitar a forma de cálculo da primeira parcela e pagar essa primeira parcela. Como os valores, você vai ver logo mais, ele fica em percentuais até elevados, né, da primeira parcela, essa primeira parcela poderá ser parcelada em 8 vezes. A outra condição é que ao fazer a adesão a esse parcelamento, o contribuinte ou o responsável que está solicitando o parcelamento, ele está fazendo uma confissão da dívida, irretratável e irrevogável. Outra condição ao fazer essa adesão, você está fazendo um compromisso de longo prazo de não atrasar as parcelas e não atrasar os demais impostos que você tem. Então veja bem, esse parcelamento ele possibilita você parcelar em até 188 vezes. E dessa forma, 188 parcelas vão dar aí 15 anos de parcelamento que você poderá chegar, né,
a parcelar, dependendo do volume, o valor das parcelas que você vai ter. Então, um compromisso de longo prazo tem que estar atento a essas regras, tá? Para que você não descumpra elas nesse período. Outro compromisso ao você fazer a adesão é a proibição de optar por outros parcelamentos durante os 188 meses. Você vai precisar desistir de todos os seus parcelamentos ativos e se você não confirmar a adesão no HELP, esses parcelamentos que você desistiu para ingressar no HELP, eles não poderão ser restabelecidos. Então, olha só as condições que esse parcelamento está te exigindo na entrada. Muito bem. Quais débitos eu posso incluir dentro deste parcelamento? Todos os débitos que você possuir e que estiverem vencidos até fevereiro de 2022. Quais são as opções que eu tenho para pagar este parcelamento? Tem desconto? Não tenho? É vantajoso? Vamos olhar o cálculo agora. Eu fiz uma tabela prática, mas vou te mostrar aqui como esse parcelamento detalhou essa questão. Então, a ideia central foi beneficiar mais as empresas que foram mais impactadas pelo problema, né, por essa crise que aconteceu. Então, aquelas que tiveram perda de faturamento acentuada tiveram aí maior vantagem no desconto da multa e do juro. Aquelas que tiveram um menor impacto foram menos beneficiadas com esse desconto. Então, a comparação que o fisco, que o governo pensou foi: vamos comparar o ano de 2020, que foi o ano crítico, com o ano de 2019 e observar se houve nesse período redução do faturamento dessas empresas. Aquelas que não tiveram redução de faturamento ou a redução foi até 15% no máximo, então ele criou critérios. Vai ter que dar de entrada, nas dívidas que possuir, 12,5% de entrada. Aquelas empresas que tiveram 15% de faturamento até 30%, então elas vão ter que dar 10% de entrada. Para a gente não ficar olhando todos esses detalhes que vocês estão vendo aqui, que é bem detalhado, eu fiz uma tabela prática, nós vamos olhar ela agora, que ali você consegue ver num mapa muito mais simplificado, para você compreender como que é esse funcionamento. Então, olha só, a primeira coisa que nós temos que identificar é qual o valor da dívida consolidada. Então você vai verificar parcelamentos ativos, débitos que estão em atraso, se estão em dívida ativa, se estão em conta corrente na Receita Federal, enfim. Você vai fazer um levantamento e entender qual é o tamanho da dívida consolidada. Deste valor, nós vamos fazer a segunda análise, identificar qual foi o impacto do seu faturamento. Comparação do ano 2020, onde você teve ali o impacto, comparado com 2019, que foi o ano que estava dentro ali da normalidade. Então, baseado nesse impacto, nós vamos olhar as condições. Se o seu faturamento foi impactado de 0 a 15%, então a entrada vai ter que ser de 12,5% da dívida consolidada. Se o teu impacto no teu faturamento foi de 15 a 30%, a entrada vai ser de 10%. E assim segue o raciocínio. De 30 até 45 vai dar uma entrada de 7,5%. Se o seu impacto foi até 60%, 5% de entrada. Se o impacto foi até 80% do teu faturamento, a entrada cai para 2,5%. E se você teve mais de 80% de impacto ou ficou de portas fechadas e não faturou, você vai ter que dar uma entrada no parcelamento de 1% da sua dívida consolidada. E depois que você fez a entrada, você vai ter que pagar as parcelas. Então eles escalonaram também as parcelas. As primeiras 12 parcelas, você vai ter que pegar 4,8% da dívida, que dá 0,4 ao mês, e pagar essas parcelas nesse percentual. Da 13ª à 24ª, você vai ter que pagar 6%. Então vamos pegar 6%, dividir por 12, dá 0,5% de parcela ao mês. Então 0,5% da dívida consolidada vai ser a parcela 13 até a 24. A parcela 25 a 36, você vai pagar o montante total dessas parcelas vai dar 7,2% da dívida. De maneira que sobra 69,5% da dívida e esse 69,5% você vai ser beneficiado com a redução. Qual redução? Redução dos juros de mora, da multa de ofício, tá? Multa de mora, multa de ofício e multas isoladas e os encargos legais. Que redução que eu vou conseguir em cima deste valor residual aqui? Vou conseguir reduzir 65% dos juros, 65% da multa e 75% dos encargos e dos honorários, ok? Isso se o seu impacto foi de 15%. E aqui na tabela segue o raciocínio. Se você foi muito impactado, teve o seu negócio fechado, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar
1% de entrada. As próximas 12 parcelas você vai pagar 0,4% ao mês, de maneira que somando as 12 parcelas vai dar 4,8% da dívida. Então você vai ter aí um ano para pagar 4,8% da dívida consolidada. No próximo ano, que seria o segundo ano, você vai ter que pagar 6% da dívida, que vai dar 0,5% ao mês. No próximo ano, o terceiro ano, você vai pagar 7,2% da sua dívida, de maneira que vai sobrar para o restante do parcelamento 81% da sua dívida consolidada. Desse 81%, você vai ser beneficiado com a redução de 90% dos juros, 90% das multas e de 100% dos encargos dos honorários advocatícios. Observa que esses benefícios e essas reduções vão ser aplicados sobre o saldo residual da parcela 37 em diante. O 1% de entrada, mais os 3 anos, os três primeiros anos de parcelamento, você vai pagar sem considerar essa redução, sem considerar esse desconto. Fazendo uma conta aqui, ó, você vai pagar aqui, em cima desses 19%, você vai pagar o juro normalmente, a multa normalmente e os encargos e os honorários advocatícios vão ser pagos normalmente neste percentual de 19%. O saldo de 81%, aí sim você vai ser beneficiado com essas reduções, ok? Então, esse é um mapa que eu fiz para nós entendermos qual é o benefício, de que maneira que foi pensado esse parcelamento para que você possa usufruir dele. Como é um parcelamento de longo prazo, você pode ter aí até 188 meses para pagar, tem alguns critérios ali de parcela mínima. Então, nós vamos pegar a sua dívida consolidada e dividir por 188 e verificar se ele não fica menor do que a parcela mínima exigida. Se você quiser optar por pagar uma parcela de valor um pouco maior para que o prazo seja menor, é permitido. O que não vai ser permitido é você pagar uma parcela menor do que o valor mínimo determinado na lei. Vamos lá. Então, as parcelas que você vai pagar mês a mês, elas vão ser atualizadas pela taxa Selic, tá? Então, a taxa Selic atualmente ela está em 11,75, né? A última atualização foi em 17 de março, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, 11,75% ao ano de atualização. Toda vez que você for pagar uma parcela, aquela parcela vai ser acrescida de 1% no mês do pagamento, além da atualização da taxa Selic. As parcelas mínimas é de R$ 300 para as microempresas e de R$ 50 para os microempreendedores individuais. Os débitos previdenciários que são descontados, seja o empregador pagando, seja descontado do funcionário, ele não vai utilizar a regra dos 188 meses de possibilidade, no máximo 60 meses. E as condições para você perder o parcelamento? O que você não pode fazer, senão você vai perder o seu parcelamento? Atrasar 3 parcelas consecutivas do parcelamento, 6 alternadas. E deixar de pagar uma parcela no final. Terminei o parcelamento e deixei uma em aberto, você vai perder todo o parcelamento. E se você teve benefícios concedidos, esses benefícios vão ser excluídos e você vai ter que pagar eles. Então, muita atenção para esse parcelamento. Se você fizer qualquer questionamento e tiver alguma concessão judicial contra o fisco, né, contra o governo, você também perde esse parcelamento, tá bom? Então, muita atenção para essas regras, você deve obedecer todas elas. Lembrando que essas condições para perder o parcelamento, vamos voltar aqui no mapa, vamos olhar aqui, ó, quais são as condições para você perder o parcelamento. Se você atrasar o parcelamento, o FGTS ou os demais impostos, veja bem, não é só o parcelamento não. Os outros impostos eles têm que estar em dia, senão você perde o parcelamento também. 3 parcelas consecutivas, 6 alternadas. Então, os seus impostos mensais têm que estar em dia. Se você cometer um esvaziamento patrimonial, de maneira que o fisco entenda que isso pode fraudar o cumprimento do parcelamento, também é um motivo para rescisão. Se você deixar com que o seu CNPJ fique inapto, também. E se for decretada a falência da sua empresa, também é um motivo de perder este parcelamento. Na minha avaliação, esse parcelamento tem que ser observado com muito cuidado. E você, empresário que precisa resolver os seus débitos, deve colocar na balança as exigências do parcelamento e os benefícios que ele está te trazendo neste momento, para você poder decidir se você quer cumprir essas exigências,
ter exigências ali, por exemplo, de não poder parcelar durante 188 meses nenhum outro tipo de tributo. Então, o futuro ele é incerto, você precisa definir os riscos de entrar nesse parcelamento, correr esse risco, conseguir resolver o débito de outra maneira, outras fontes de financiamento, mesmo não aproveitando os juros. Ou seja, são decisões, são análises que você deve fazer junto ao seu contador. Ele conhece a tua empresa, conhece as suas possibilidades e pode te dar sugestões úteis nesse momento para que você possa, em conjunto com ele, decidir da melhor forma entrar nesse parcelamento, não entrar nesse parcelamento, resolver as suas questões necessárias para que você não perca o Simples Nacional, se isso for uma condição muito benéfica para a sua empresa, tá bom? Se você é cliente aqui da PEC Contabilidade, você já foi orientado, já está encaminhado neste assunto. Se você não é cliente, procure o seu contador para poder conversar sobre este assunto. E se algum ponto que eu esclareci aqui sobre este parcelamento não ficou claro, e você quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, deixa nos comentários ou manda mensagem para mim em um dos canais disponibilizados, que eu vou ter o maior prazer de atendê-lo. E se esse conteúdo, essas informações foram úteis para você, a tabela prática você entendeu de forma objetiva, compartilhe esse conteúdo, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para receber as próximas notificações. Eu tenho o maior prazer aqui de transmitir essas informações para você e contribuir de alguma forma para o seu sucesso. Até os próximos conteúdos, nos vemos lá.